Mas falando da repórter de Percival, a primeira missão dela foi fazer uma entrevista num barco, mostra. Olha só, abre aí, abre o áudio. É em inglês o negócio. Ó, Percival, aqui, ela vai entrevistar o campeão aí, ó. O primeiro campeão, isso. Isso aí, oi! Ela é esse negócio que você falou mesmo, Percival. Ela é uma beleza. Olha lá, olha o outro. Ô, moço. Olha lá, que beleza, hein? Ela é o que você falou, Percival? Perspicaz e também uma repórter anfíbia. Olha lá vai ela. Ó, isso, vai, minha filha. Vai, isso. Encosta pra entrevistar o campeão. O campeão, aí. Isso. Essa é a estreia. Essa é a estreia da repórter de Percival. Tá pagando salário pra ela 25 mil reais pra ela cair com o microfone e tudo. Olha lá. Ainda tem que tomar boia. Vai, ó, última vez. Abre o áudio. Want hier wordt binnenkort het grootste paasevenement van Nederland georganiseerd. Zeelkampen. Burgemeester. Tá dizendo, Percival me mandou aqui. Tá dizendo. Queria te dizer. Você vê que ela é boa na terra e na água. É, parabéns. Bela contratação. Podia mandar ela pra Rio 16, pra Olimpíada. Me dá a imagem, vamos, meu filho. Você vai vendo esse aí, ó. O homem que você está vendo, é porteiro de um prédio e ele foi agredido. Põe as imagens dele. Ele foi agredido por um lutador de MMA. Olha o tamanho do braço do cara. Vai vendo. A essa altura, ele já sapecou o homem, porque ele já teve preso outras vezes por agressão, mas ele é o tal menor de idade. Olha o braço do cara. Aí a pergunta é, um cara desse, menor de idade, que é um lutador de MMA, que é essa coisa de Anderson Silva, o cara tem o corpo que é uma arma. Digamos que o moço que estava ali, o porteiro, tivesse descascando uma laranja. E aí esse que já entrou várias vezes preso por brigas, fosse agredir esse moço que está descascando a laranja. O cara reagiu, a única coisa que ele tem contra uma máquina dessa é a faca. Esfaqueia o cara e o cara morre. O que você faz com o porteiro? Eu solto ele na hora. Põe no Cidade. Essas fotos foram tiradas no dia da agressão. A vítima sofreu ferimentos na cabeça e ficou com o olho direito inchado. Luiz Henrique ainda sente a visão turva, dores no maxilar e teve que se afastar do emprego. O agressor é morador do prédio onde ele trabalha. Eu realmente tenho medo de trabalhar lá e ele entrar e me agredir de novo. Ninguém garante que ele não vá fazer isso. Tem chave. Mora no prédio. Eu estou psicologicamente abalado, tenho família, tenho que trabalhar para sobreviver. Segundo a vítima, o agressor tem 17 anos e é lutador de artes marciais. O menor teria chegado aqui ao prédio, numa área nobre de Niterói, em um táxi, falando alto ao celular. Subiu, mas não encontrou ninguém em casa. Após voltar do apartamento sem dinheiro para pagar a viagem, a confusão começou. Câmeras de segurança do prédio registraram a chegada do rapaz. Pouco tempo depois ele volta, fala com o taxista e entra. É nesse momento que acontece a agressão, que não foi gravada. Eu estava cantarolando e ele mandou calar a boca. Aí eu falei assim, o que foi? Ele falou assim, cala a boca. Aí eu falei para ele, poxa, não faz isso não, eu te respeito e você me respeita. E ele ficou muito bravo e tentou entrar no portão. E eu não abri. Aí ele tirou as chaves, abriu o portão, que ele tem a chave, e voou em cima do meu pescoço. Luiz Henrique ainda conseguiu se desvencilhar do agressor. Correu para a garagem, mas foi alcançado pelo menor. Quando eu dei as costas para correr, ele me deu um soco do lado esquerdo e eu bati com a cabeça na parede.
E foi onde eu vinha cair no chão, meio tonto, quase que nocauteado, e eu olhava tudo rodando, só as lâmpadas do corredor, e ele bateu na minha cabeça no chão. As imagens mostram o adolescente saindo depois de agredir o porteiro. Ao mesmo tempo, chegam moradores. Eles parecem assustados e ajudam Luiz Henrique. Segundo testemunhas, o lutador já teria agredido outras pessoas também sem motivo, o que o fez ser expulso de 2 academias de artes marciais. Ele seria de São Paulo e este ano veio morar no Rio com a mãe, uma professora do curso de enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Pelo interfone, tentei falar com a mãe do suspeito. Quem atendeu foi uma tia do menor. O rapaz, ele está internado? Porque ele tem alguma doença? E qual o problema? Em um vídeo que circula pela internet, um jovem que supostamente seria o lutador atravessa a rua e cruza com 3 pessoas. Após uma rápida troca de palavras, ele sai dando soco em um dos homens. A violência da ação impressiona. Populares tentam separar a briga. Segundo a Polícia Civil, as imagens dessa briga estão sendo analisadas para ver se o lutador envolvido na confusão é o mesmo que agrediu o porteiro. O menor vai ser chamado para prestar esclarecimentos. Luiz Henrique, que trabalha há 11 anos no prédio e nunca teve problemas com nenhum morador, já decidiu. Vai entrar na justiça contra o agressor. Se a mãe não consegue domá-lo, não está conseguindo lidar com ele, que um juiz possa colocá-lo em algum lugar, onde ele possa ter um tratamento, fazer alguma coisa. E domá-lo é a palavra certa, né? Porque um sujeito que faz isso, né, só sendo domado, aos 17 anos, deveria ir para a cadeia, porque do jeito que ele espancou esse pobre homem aqui, podia o moço ter ficado cego, de um olho, poderia até ter morrido. Portanto, tinha que ir para a cadeia. Tô certo, Faraó? Devia ser domado dentro de uma jaula. Isso, Faraó, olha. Faraó tomou o remédio na dose certa. Plim. Olha só. De Macedo, Silvio Santos, de Macedo, né? Dono da TV Record. E também bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, e Silvio Santos, apresentador e dono do SBT. E esse encontro, né, quando eu recebi a foto, logo depois que houve o encontro, eu vi uma foto e disse, nossa, que surpresa. E era realmente uma surpresa, né? E, enfim, depois de 17 anos, os dois se encontraram. E ficaram batendo papo, o bispo Macedo estava com a esposa, a dona Esther, o Silvio também estava com a esposa, enfim. E aí ele foi encontrar o bispo Macedo depois de 17 anos. E o que eles conversaram, você e eu vamos saber domingo, no Domingo Espetacular. Um encontro inédito, 17 anos depois. Silvio Santos e Edir Macedo juntos, como você nunca viu. Por que eles se encontraram? O que disseram? Que revelações fizeram? O que um perguntou para o outro? Uma entrevista em dose dupla, com 2 nomes que fazem história no Brasil. Um momento exclusivo. Silvio e Edir entrevistando um ao outro. As confidências de 2 grandes personalidades. Logo após a Hora do Faro, no Domingo Espetacular. Então, no domingo, você vai ver, né? Eu e você vamos ver o que conversaram o bispo Edir Macedo com o Silvio Santos. Como eu disse, o bispo Macedo estava acompanhado da dona Esther, o Silvio estava acompanhado da dona Iris, enfim, 17 anos, assunto é que não deve ter faltado, tá certo? Então, domingo, logo depois da Hora do Faro, no Domingo Espetacular. Valeu! Põe a imagem. Vamos, meu filho, acelera. Esse aí é um funkeiro. É um funkeiro que controla, que ele chama MC Lequim. O MC Lequim é traficantinho. Põe no Cidade.
nasceu no morro e queria ser famoso. Virou MC Lequinho. Promovia festas na comunidade e se destacava com o funk estilo ostentação. De Veloz ou de Camaro, nosso bonde tá portando. O Gupós Pato Urbano, Ferrari Black nós passamos alando. Mas a moral não vinha da música. Era comandando uma gangue de criminosos no Morro do Papagaio, zona sul de Belo Horizonte, que Alexander adquiriu respeito na comunidade. Para garantir seu lugar no topo, Lequinho eliminava qualquer um que atravessasse seu caminho. Alexander Fonseca Guimarães, de 21 anos, segundo a polícia, é suspeito de cometer pelo menos 7 homicídios. 4 deles praticados quando ainda era menor de idade. O último crime aconteceu em 2013, quando ele teria atirado contra um adolescente de 16 anos. Lequinho ficou cerca de 2 anos foragido. Passou a usar documentos falsos para não ser preso e continuava expressando suas ideias na música, que agora serão interpretadas na cadeia. Vida louca é vida louca, é bandida logo se pressiona. Quando viu minhas 18K, quando viu minhas moto. E no dia seguinte era um domingo ensolarado. Peguei a moto em casa e deixei logo o carro. Depois fiz um convite que é ruim de resistir. Convide as gatas do 1,30 pra ir de jet ski. Este é Neguinho da Cacheta, um cantor de funk que faz sucesso no litoral paulista. Que as novinhas tão a mil, fez até pício quando de nave eu passei. Por trás da personalidade do artista, existe um jovem assustado. Neguinho da Cacheta foi vítima de um atentado. Eu lembro que o carro emparelhou no para-choque do meu carro. Aí eu escutei o barulho do primeiro tiro. Quando eu ouvi o primeiro tiro, eu olhei pra trás e falei, pô, que é isso que eu nem esperava, nem imaginava, né? Falei, que é isso? Aí quando eu olhei pra trás, já veio a chuva de tiro, de vidro. Nas minhas vistas, eu já fiquei cego. Duas amigas que estavam com ele no carro tiveram ferimentos leves e passam bem. Ele ainda guarda as roupas com as marcas daquela noite. Ela foi até o chão, o novinha veio. Neguinho da Cacheta não é o primeiro cantor de funk da região vítima de violência. Uma onda de assassinatos de MCs aterroriza a Baixada Santista. No funk, MC significa mestre de cerimônia, o artista que comanda o show. Este é Felipe Boladão, um jovem MC que estava descobrindo o sucesso. E que estejam em um bom lugar. Essas imagens mostram o momento em que ele é assassinado. Felipe Boladão está ali do alto, perto do muro, ao lado do amigo Felipe Silva. De repente, uma moto passa. Nela estão os 2 homens que vão executar os cantores. O pai de Felipe Boladão ainda pede justiça. Nenhum suspeito pelo assassinato foi preso. Eu acho que não deu em nada. Pelo que eu vejo, não prenderam ninguém. Nada foi feito. O pai de Felipe diz que sofre ameaças de morte e por isso vive escondido. Toda vez que morre um policial na Baixada Santista, logo em seguida acontece uma chacina numa comunidade pobre. É a resposta dos grupos de extermínio formados por policiais bandidos. A regra é simples: olho por olho, dente por dente. Eles só não conhecem uma antiga frase: se for olho por olho, todos vão acabar cegos. O MC Dudu do Marapé foi executado no centro de Santos. Ele foi atingido por 9 tiros. Mais 2 cantores de funk da Baixada se tornaram alvos de atiradores.
Jadielson da Silva Almeida, o MC Primo, foi morto com 5 tiros na frente da mulher e dos 2 filhos. Ele estava chegando em casa. É nós, o bonde é pesadão. E na hora do enquadro não entra em choque. Uma semana depois, outro ídolo do funk na Baixada Santista foi assassinado. Cristiano Carlos Martins, o MC Careca, foi executado em plena luz do dia. Conflito, mas a guerra nunca para. Porque aqui, Marquinhos, é a maior treta. Vencemos os velhos, ainda tem os língua preta. A morte dos 2 cantores em situações parecidas levantou suspeitas, até porque os 2 tinham muito em comum. Faziam sucesso nas comunidades carentes da Baixada Santista e cantavam um gênero de funk chamado proibidão. Um tipo de música onde os versos exaltam as facções criminosas e provocam a polícia militar. Não tem fim, verme, troca, não tem jeito. Se mata, bota, no crime tem conceito. Coincidência ou não, a morte dos 2 funkeiros aconteceu logo depois do assassinato de um policial na Baixada Santista. Além de MC Primo e MC Careca, outras 6 pessoas foram executadas no mesmo bairro. 5 cantores assassinados, nenhum crime esclarecido e outros MCs ameaçados de morte. Peguei meu irmão no colo, levei até o hospital. Chegando no hospital, eu catei meu irmão no colo, subi a escadaria com ele no colo, chegou ele tentando falar comigo. Eu subi a escadaria, na hora que eu subi a escadaria, ele falou bem baixinho, me ajuda. Nisso que ele falou me ajuda, ele foi fechando o olho. Aí eu gritei pelo médico, o médico chegou e já falou que ele já estava morto. Morreu nos seus braços. Morreu nos meus braços. Williams, de 21 anos, levou 5 tiros. 3 no ombro, 1 na barriga e outro na cabeça. Foi ali? Foi ali. Eles chegaram por onde? Uns dizem que chegou 3 por aqui e 3 por aqui, por essa rua. Pra encurralar. Os 6 assassinos chegam em 3 motos e abrem fogo contra as pessoas que estão na rua. Uma amiga que está com Williams é atingida e morre. Ele tenta defender uma menina que está com a mãe. É aí que leva os tiros. A mãe da criança leva também um tiro no ombro. E a menina não se fere. É o que todo mundo está dizendo que foi polícia. O GAECO, a divisão do Ministério Público que combate a atuação do crime organizado, investiga 8 policiais militares. Eles são suspeitos de integrar um grupo de extermínio responsável pela morte de ao menos 8 pessoas. Entre os mortos estavam Williams e a amiga dele. Segundo o Ministério Público, ex-PMs e gansos, assim são chamados os informantes da polícia, também participam do bando. Dos 8 policiais investigados, 3 foram presos e depois libertados pela corregedoria da PM. A motivação por trás da série de mortes ainda não está clara. O Ministério Público apura se os PMs do grupo de extermínio fazem segurança privada para comerciantes ou se estariam ligados a traficantes. A polícia também trabalha com uma outra linha de investigação. As recentes execuções na Baixada Santista estariam ligadas ao assassinato do policial militar Rui Gonzaga Siqueira, de 46 anos. As 8 mortes logo depois do assassinato do PM seriam uma vingança dos ninjas. Tiros na principal avenida de São Vicente. O alvo,
um casal com a filha de 4 anos. Eles são abordados por outro carro e uma moto. 5 homens atiram na família. O homem morre na hora. A mulher que está grávida morre a caminho do hospital. Somente a criança sobrevive. Mais um crime sem solução. Mais um atentado que teria sido praticado pelos ninjas. E aí você vai vendo imagens que acabam de me chegar, com exclusivo, minha filha. Imagens que acabam de me chegar. O homem que você está vendo caiu numa emboscada. Ele parou, era um ponto de ônibus, ele chegou perto de um menino de 14 anos e pediu pro rapazinho o celular do rapaz. Uma cobradora de ônibus percebeu a novela e aí o que ocorreu? Ocorreu o seguinte, armaram uma emboscada, a polícia foi chamada e ele está preso como pedófilo, põe no cidade. Nas mensagens trocadas com um suposto adolescente de 15 anos, Wilson Pereira Cardoso, de 32, demonstra interesse em encontrar com o garoto. Envia fotos em que aparece nu e pede para que o menino faça o mesmo. Mas do outro lado, quem conversava com o homem era Sônia, que resolveu se passar por um adolescente e marcar um encontro na tentativa de detê-lo. Aí ele estava entrando no WhatsApp direto e falando que queria ver ele, que chama ele de amor, querendo fazer as coisas com ele. Vendo aquilo ali, eu imaginei o que ele não seria capaz de fazer se realmente eu tivesse 15 anos, né? Aí eu continuei conversando, ele perguntou se eu tinha achado, o que eu tinha achado, eu falei que estava bonito, quer dizer, uma coisa nojenta, mas eu tive que fazer para ver se a gente dava fim a isso, né? E esse comportamento dele. Sem que o suspeito desconfiasse, os dois agendaram horário e local. Ao chegar no ponto combinado, o homem foi pego pela polícia. Com ele foram apreendidos um celular e 2 preservativos. Segundo a PM, no aparelho de telefone havia 50 conversas com outros possíveis menores e também com conteúdo pornográfico. Depois de detido, Wilson foi levado pela polícia até a casa dele, onde foram encontrados e apreendidos notebooks, pendrives, celulares, cartões de memória e CDs. O material será encaminhado à Polícia Civil para ser periciado. O homem admitiu que há 1 ano mantém contato com menores de idade. Eu não tenho costume fazer isso, não. Está arrependido, Wilson? Estou muito. Jamais, mas nunca faço isso. Eu tenho uma ojeriza, mas daquelas grandes repórter que pergunta você está arrependido. Você imagina se um sujeito que faz isso está algemado dentro de um camburão, indo para cadeia. Aí você pega um microfone, né? E diz, você está arrependido? Quer que ele diga o quê? Não, vou sair por aqui, vou pegar 22 menores. É dar uma chance, uma oportunidade para um sujeito que não tem que falar já de cara nada, a não ser para confessar. Não entendo como é que, a essa altura da vida, um repórter é capaz de fazer uma pergunta desse tipo. E é recorrente, por mais que eu fale aqui. Não tem que perguntar nada de estar arrependido. Vai dizer que não. Vai criar possibilidade para o sujeito que não vale nada parecer bonzinho. É cada um. Eu vou então conversar com a Doremi, que hoje botou um batom que está brilhando mais que a Times Square. Diga lá, Doremi. Pois é, Marcelo, mas a notícia não é boa, viu? Esse homem aí que foi conduzido para a delegacia especializada para a proteção de menores, crianças e adolescentes, chegando lá, foi ouvido, liberado. A delegada acreditou que por não ter nenhuma vítima na delegacia para prestar depoimento, não havia indícios suficientes para fazer o flagrante, mas abriu um inquérito para investigá-lo. Marcelo. Obrigado, Doremi. Me dá a imagem, vamos, do homem. O homem que você está vendo, a polícia prendeu, ele é suspeito de matar 8 mulheres nos últimos 10 anos na cidade do Bruno Peruca, em Maringá, no Paraná. Põe no cidade. Ronês Fon Firmino Gomes, de 41 anos, está preso na delegacia de Maringá. Ele é o principal suspeito de ter assassinado 8 mulheres nos últimos 10 anos na cidade. A última vítima do possível maníaco foi encontrada há menos de uma semana.
era a garota de programa Mara Josiano dos Santos, de 36 anos. Diferente dos outros casos, o corpo dela foi encontrado em menos de 24 horas. A proximidade com o horário da morte permitiu pela primeira vez que a polícia encontrasse vestígios deixados pelo assassino. Uma peça de roupa foi encontrada no local do crime. A família confirmou, era de Mara. No local do último crime, os policiais encontraram um pedaço de para-choque de cor azul metálico, um pedaço bem pequeno, o que levou a polícia a acreditar que a mulher foi morta dentro de um carro e depois jogada no milharal. A partir desse momento, os policiais começaram a buscar imagens das câmeras de segurança da Avenida Morangueira para saber se o assassino teria passado ou não por ali. Depois de vários dias buscando as imagens, eles encontraram a imagem deste carro, uma BMW de cor azul metálica, idêntica à cor do pedaço encontrado no local do crime. Esse carro passou pela Avenida Morangueira na madrugada, bem no dia em que a mulher foi morta no local. E aqui no para-choque tem uma falha, olha aqui. E a peça que a polícia encontrou no local do crime encaixou aqui igual um quebra-cabeça. Um perito apontou que a tinta azul metálica era exclusiva de um modelo específico de veículo, o que ajudou os investigadores a encontrar o carro e pegar o suspeito. Dentro do veículo foram encontrados fios de cabelos femininos, que podem ser das vítimas. A polícia vai ouvir o suspeito ainda hoje. A expectativa é de que ele confesse os crimes. Deixa eu dizer o seguinte, se há um erro que uma mulher pode cometer numa relação onde ela é agredida, é ela a todo instante perdoar. Essa é a questão de Lucilene, uma fotógrafa. Ela só teve um namorado na vida, Paulo. E ele, a cada instante que tacava, batia na esposa e ela perdoava. Até que chegou um dia que ele foi com tudo atrás da ex-mulher que já tinha se separado. 8 boletins de ocorrência ela fez e sempre perdoou, de uma história que começa assim. Nossa, que lindo! Vamos tirar mais uma? Lucilene é alimentada por uma paixão, a fotografia. Acostumada a registrar os momentos mais importantes da vida, ela não vai conseguir registrar o momento mais marcante da sua vida. Lucilene e Paulo se conhecem no Piauí e logo vão morar juntos. Não precisa. O que vai acontecer? Eu volto já já. Me dá a imagem do comandante Hamilton, imagem do comandante Hamilton. Você vai vendo nesse momento. Nesse momento a polícia continua ocupando uma região na Zona Sul, onde três bandidos armados saíram atirando na polícia. Um dos bandidos, esse que estava nessa moto, foi baleado pela polícia, mas conseguiu escapar aí por essas vielas. Toda a polícia ocupa a região, caçando os 3 assaltantes. Outros policiais se deslocaram para hospitais e pronto-socorro próximo. E por quê? Porque em algum lugar o cara vai ter que se cuidar, né? E, portanto, os hospitais aí, as unidades de emergência estão todas, a polícia que fica nos hospitais e nas unidades de emergência estão avisadas e a qualquer momento pode ser preso. Corta pra mim. Corta pra mim. Pra você que está fora de São Paulo, desejo uma boa noite, um excelente fim de semana. Fique com Deus. Amanhã, Cidade Alerta Especial com Fabiola Rabo de Arraia. Tchau, boa noite. E nós... Lucilene, fotógrafa. Aos 32 anos, ela para e pensa e tem uma certeza. Só teve um namorado na vida. Desde os 14 anos, ela está com o Paulo. E hoje, infelizmente, ela vive escondida e com medo.
Para ter uma ideia, os dois moravam no Piauí. E ela, de tanto sofrer na mão do marido, escapou e veio se esconder em São Paulo. E Paulo veio atrás da ex-mulher e reata o casamento. Agride a mulher de novo e ela o perdoa. Até que no meio de uma discussão, ele atacou a ex-esposa com uma faca e ela sobreviveu. Para se ter uma ideia do descaso das autoridades, ela registrou 8 boletins de ocorrência contra Paulo. E ele nunca foi preso. Mas partes dessa culpa ela também teve, porque ela perdoava. E na hora que ela perdoa, ela não dá prosseguimento ao processo. Tudo para. Mas parte dessa culpa é da autoridade, é do Estado brasileiro, que não protege as mulheres como deveria. E essa história é uma história que começa, né, quando ela tem 14 anos e hoje ela tem 32. Uma história que começa assim. Nossa, que lindo. Vamos tirar mais uma? Lucilene é alimentada por uma paixão, a fotografia. Acostumada a registrar os momentos mais importantes da vida, ela não vai conseguir registrar o momento mais marcante da sua vida. Lucilene e Paulo se conhecem no Piauí e logo vão morar juntos. Legal, gostoso. Não precisa muito tempo e Lucilene descobre o lado agressivo do marido. Não tem problema, eu sempre andei assim, meu, não tem nada. Olha o seu decote. Olha o seu decote. Resolve ir embora. Quer distância de Paulo. Muita distância. Tanto que vem para São Paulo. Nossa, acho que eu vou embora, viu? Eu vou embora para São Paulo, não aguento mais esse cara. Aqui, Lucilene descobre o mundo da fotografia e passa a ganhar dinheiro. Ela trabalha em festas infantis. Mas, você... Passados 6 meses, Paulo descobre onde Lucilene mora e pede para reatar. Paulo! Lucilene, saudade de você, meu amor. O que você tá fazendo aqui, cara? Eu vim de novo, eu te amo, sabe que eu te amo muito. Me aceita, por favor, de novo. Sei lá, você vai mudar? Prometo que vou mudar, prometo. Jura? Nossa, eu vim de tão longe pra chegar aqui. Nossa, eu vou te dar uma oportunidade, mas se você aprontar comigo... Ela então perdoa o ex-marido. Vamos entrar então. Perdoa e volta a apanhar. Uma surra por semana. Já foi você. Não toque em mim! Lucilene, pela segunda vez, quer distância de Paulo. Vai para a casa de parentes. Ele pede perdão e Lucilene volta para casa. O casal passa a viver entre tapas, beijos, costas, pauladas. Cuida pra todo mundo. Ó, tira a mão de mim. Tira a mão de mim, você. Pode, sai fora. Ó, cuidado, hein, meu. Eu vou pegar uma panela e vou socar em você. Lucilene registra 8 boletins de ocorrência contra o marido, mas não consegue largá-lo. É humilhação todo dia. Ele me maltrata, me bate. É quando ela toma uma solução e resolve ir embora. Lucilene chega em casa, prepara o jantar, lava a louça e quando está indo para dormir, chega o marido bêbado. Ô, Lucilene! O que é, ô? Meu, quero comer! Passa da meia-noite, ele quer jantar. Paulo ameaça agredir a mulher. Ela se defende e ele resolve voltar para o bar. Sou seu empregado, você chega bêbado em casa e não deita comigo. Menos pra mim. Lucilene pega as roupas, os filhos e mais uma vez vai embora. Dessa vez, ela acredita que não vai voltar. Dias depois, ela volta, mas para pegar os documentos dos filhos. Eu vim buscar o que é meu. Você quer seu? Sim. Você tá louca? Vim pegar o E é surpreendida, atacada pelo ex-marido com golpes de faca. Sobrevive, mas as cicatrizes, assim como uma fotografia,
vão ficar marcadas para sempre. Paulo, o marido agressor que atormentou a vida de Lucilene por 15 anos, desaparece. O cenário do crime é a casa em que a família vivia, dentro desta pequena vila em Itapevi. Ela me pegou e eu não lembro nem onde você estava no quarto, ou se estava lá na sala. Eu sei que quando eu via, já estava só me esfaqueando, eu sentia a faca, mas eu estava tão em pânico que eu não sentia nem dor. Difícil é acreditar que foi o marido dela quem fez isso. Paulo Henrique da Silva, o azulejista agressor, que tentou matá-la. Quando Lucilene decidiu vir buscar os documentos dos filhos, veio acompanhada da mãe e do caçula. 9h30 da noite, em plena semana, ninguém imaginava que Paulo estaria aqui. Mas a mulher já viu o marido pela janela assim que chegou. Os dois iniciaram uma discussão, porque ele não queria deixá-la entrar. Mas ela o convenceu. Quando Lucilene entrou sozinha. A mãe ficou do lado de fora para evitar ainda mais confusão. Mas a briga se estendeu. Sem que ela percebesse, ele trancou a porta. Veio até este canto da cozinha, abriu a gaveta e pegou uma faca de açougueiro. Foi quando os golpes começaram. Ela não teve sequer chances de se defender. Foi jogada no chão e esfaqueada mais vezes. O ataque só parou quando a mãe e vizinhos começaram a gritar que a polícia estava aqui. Foi quando Paulo decidiu fugir. Pegou a chave que tinha na mão, mas não da porta da frente, e sim dessa aqui, dos fundos, que está bem na cozinha. Ele abriu, pulou aquele muro e depois disso desapareceu. Ninguém sabe ainda onde Paulo está. A história dramática do casamento da fotógrafa com Paulo é longa, desde o dia em que os dois, ainda adolescentes, começaram a namorar no Piauí. Lucilene tinha só 14 anos. Eu falava, deixa esse homem que ele não presta, ele não é para você. No norte, ela diz que registrou 4 boletins de ocorrência contra ele. Aqui no sudeste, mais 4. Lucilene não acredita no trabalho da polícia, mas também deu sopa pro azar, porque alimentou a relação de amor e ódio. Eu separava dele e ele ia atrás. Aí o fato que é onde a gente é, o negócio de quem ama, aí perdoa. Aí diz eu amo, ele vai mudar. Entendeu? O que eu passava na minha cabeça era esse. Ele vinha dizer, eu não vou mais fazer isso, eu mudei não sei o quê. E eu, mesmo sofrendo, não daquele homem. O indício mais claro de que Paulo poderia cumprir o que prometia surgiu há 2 semanas do crime. Na cozinha, ele apareceu irritado. Ficou horas com amigos, segundo a vítima, e quando chegou do bar, queria a comida na mesa. Ele chegou bêbado, dizendo, tu não fez a janta que não sei o quê, que você tinha que fazer a janta, que era o dia que nós estávamos de boa. Eu digo, mas Paulo, tu não tá vendo fazer a janta? Ele, mas já era para ter feito, que eu cheguei com fome. Eu digo, meu filho, fica quietinho aí que eu tô fazendo janta. Tava picando alho, aí eu peguei a faca e disse assim, tu não chega perto de mim, Paulo. Aí ele não chegou. Lucilene fez de tudo para fazer dar certo. Afinal de contas, suportou as surras ao longo de 15 anos. O marido batia e ia embora. Voltava e Lucilene perdoava. Ela acreditava que Paulo pudesse mudar. Mas isso nunca aconteceu. As crianças sempre presenciaram tudo, inclusive no dia em que ele tentou agredi-la pela última vez. O que ocorreu 15 dias antes da tentativa de assassinato. Foi no dia em que ela pegou as crianças e fugiu de casa. Veio se esconder nesta cidade, a quilômetros de distância da cena do crime. O local que ela utiliza como esconderijo e não quer que seja revelado. Afinal de contas, Paulo, o marido agressor, continua foragido. Ela ainda tem dificuldade para falar e andar. Os filhos estão com a fotógrafa e não querem sequer ver o pai. Paulo sempre foi um homem agressivo. Boa parte das discussões que ele começou foram ouvidas pelos vizinhos. Tinha brigado, porque quando ela saiu daí, ela saiu com a polícia daí. A casa agora está abandonada depois do crime. Paulo Henrique da Silva foi acusado de tentar matar Lucilene diante de cada testemunha.
Ele tinha acabado de arrumar um emprego em Guarulhos, na Grande São Paulo. Jogou tudo no lixo. A fotógrafa diz agora que as chances do marido, enfim, acabaram. Afinal, Lucilene é uma das poucas mulheres que estão vivas para contar o que aconteceu. A atitude não tem que vir do vizinho e desligar, a atitude tem que ser minha, porque eu vivo essa história e eu que tenho que mudar ela. Entendeu? Porque eu acho que você só sofre, você só vive aquela vida quando você diz, eu vou viver, porque na hora que você diz, acabou, vou mudar de história, você muda. E esta é a imagem do homem que é procurado. Se você viu esse homem, se você conhece esse homem, se você sabe onde ele está, ligue. Ligue para o Disque Denúncia. Ligue para a polícia e a sua identidade vai ser mantida no mais absoluto sigilo. Corta para mim. Mas aqui não. Aqui não tem foragido algum. Aqui a única coisa que parece foragida é o juízo da justiça. Por quê? Pensa numa mulher que se casa com esse aqui quando tem 14 anos de idade e logo tem uma filhinha. Depois de algum tempo, os dois se separam e a justiça diz que ele tem todo o direito de ver a filha nos fins de semana. E a justiça está certa. A menina na época tinha apenas 5 anos de idade. E ela começa a ter reações estranhas. A mãe não consegue detectar nada. 4 anos depois, ela já com 9, a mãe descobre que aquele homem, pai da menina, a quem a justiça deixou que ele visitasse, está abusando da criança. Hoje, a menina está com 14 anos. O criminoso foi condenado pela justiça, que sem juízo decidiu também que ele não precisa ir para a cadeia, que ele pode responder o processo livre, leve e solto. E aí, é esse traço de impunidade da que a justiça brasileira, ao seguir uma lei que não funciona, é esse traço de impunidade que faz e contribui de maneira decisiva para que o crime aumente. Não há punição. E quando não há punição, não há justiça. E quando não há punição, só há o incentivo para que o crime vá se repetindo. Põe no Cidade. Valdelíria convive com um drama ao saber que o ex-marido ainda não está atrás das grades. Wilson da Silva Gomes é acusado de ter abusado da filha mais velha. Chegou a ser condenado pela Justiça de Mato Grosso do Sul, mas ainda não foi preso. 5 anos é uma criança. E foi até os 9 sofrendo os abusos horríveis que ele fazia. Valdelíria casou com Wilson ainda adolescente, aos 14 anos. O que parecia ser um sonho se transformou num pesadelo. Violência, medo, que desestruturaram toda a família. Após sofrer na mão de Wilson, Valdelíria pediu divórcio e conseguiu convencer o marido de que o casamento já não existia mais. O drama de Valdelíria parecia estar próximo do fim, já que não teria mais de conviver com as constantes agressões de Wilson. Mas não foi bem assim. A justiça determinou que as crianças ficassem com o pai durante os fins de semana. Wilson sempre inventava uma história e acabava levando para casa a filha mais velha, na época com 5 anos de idade. E eram nesses encontros que os abusos aconteciam. Com o passar do tempo, a menina começou a apresentar sinais e a mãe percebeu que algo estava errado no relacionamento da menina com o pai. O que está acontecendo? Por que seu pai ficou daquele jeito? Ele está te batendo? Ele está te maltratando? O que ele está fazendo? Aí ela baixava a cabeça e falava, nada mãe, ele só não quer que eu fique
fico aqui, é só por causa disso, mas não é nada. Mas eu vi que ela estava mentindo, que era alguma coisa que tinha ali. Hoje a garota está com 14 anos. A mãe ainda se culpa por ter permitido e incentivado que a filha visitasse o homem, sem saber que ele poderia ser capaz de cometer tamanha crueldade. E eu ficava pensando, poxa, foi culpa minha que a minha filha está passando por isso. Ela é uma criança. Valdelíria nos apresenta a decisão da justiça, onde o ex-marido é condenado pelo crime de estupro, com pena de mais de 13 anos de prisão. Só que ele ainda não foi para a cadeia. Durante todo o processo, esteve e ainda se encontra em liberdade. O advogado de defesa entrou com recurso e essa nova decisão ainda não foi novamente julgada pelo Tribunal de Justiça. O Wilson foi embora de Campo Grande e o Tribunal de Justiça afirma que não pode dar detalhes do processo, porque o caso segue em segredo de justiça. Mas, para mãe e filha, ainda há esperança de que o agressor possa ser colocado atrás das grades e pagar definitivamente pelo crime que cometeu. E é um absurdo, não sei se o nosso PC concorda. Faraó, é um absurdo esse negócio de ficar respondendo em liberdade com tudo comprovado, cara já julgado, foi condenado à cadeia. Exatamente, não há dúvida nenhuma para se aplicar a lei com severidade. Aliás, a criança merece uma proteção especial. No caso aí não mereceu nenhuma. E veja o detalhe, já se mandou lá da cidade de Campo Grande. Claro. Então trocou endereço fixo por esconderijo fixo. É isso, e com isso a polícia só vai encontrar, sabe quando? Quando a menina tiver 20 anos. E aqui, ó, 2 sorrisos. 2 sorrisos foi exatamente o que aconteceu quando Bárbara, ao acabar de se separar, conheceu João. 2 sorrisos foram, na verdade, o que eles deram um para o outro quando se encontraram. Mas esses sorrisos hão de acabar. Ela tem uma filhinha de 2 anos do primeiro casamento e logo, logo se casa com o João e tem um menino. O casal já tem 2 anos, né, ali juntos, e aí os dois, né, tem 2 anos juntos, e aí o que acontece? Acontece o seguinte, que começam as discussões. Começam as discussões de uma maneira que quase, né, sai do mínimo de civilidade. A questão é que João, a cada dia, está mais agressivo, porque a cada dia ele está mais mergulhado no mundo das drogas. E aí, aquela discussão desse dia perde o controle e ele bate na mulher. Bate na mulher de uma maneira que ela desmaia. Ele vai até a cozinha e da cozinha ele traz uma garrafa de álcool. A partir desse ponto, começa a se delinear uma tragédia ainda maior. Põe no Cidade. O que te incomodava mais, o ciúme ou ele usar drogas? Acho que os dois, né? Penso nele direto, sonho com ele direto. Mas eu sei que ele nunca vai voltar. Eu não quero que outras mulheres passem também o que eu passei. É muito triste. Vamos comer. Canta, filha. Canta. Comer. Canta, papai. João Mogi Neto. A lagartixa subiu pela parede, veio a chuva. Pai de Isadora, de 2 anos. Minhoca, me dá uma beijona. A filha se diverte com a festa que ele faz para ela no colo. Um beijo, papai. Vai, então, A mãe grava tudo. 2. Quer guardar o flagrante da felicidade em família. Meses depois desta gravação,
A filha Isadora vai morrer queimada por culpa do próprio pai. Bárbara mal acabou de sair da adolescência, com apenas 20 anos, com uma história de muita dor. E a pessoa que eu achava que ia ser bom para meus filhos acabou tirando eles de mim. Eu não quero que outras mulheres passem também o que eu passei, que outras famílias sejam destruídas. É muito triste. A jovem vaidosa, de unhas vermelhas e de lenço bonito na cabeça, vive um dilema. Ao mesmo tempo em que ela quer contar a sua história, tenta esconder as marcas de uma tragédia. Tenho medo que ele volte, saia da cadeia e volte a termine assim, que ele não consiga fazer. A Bárbara de hoje não se parece nada com a Bárbara das fotos. A transformação é resultado de um ato brutal. Que colocou um ponto final em um caso de amor e ódio. Esta imagem, gravada por um celular, mostra um apartamento em chamas e o desespero dos moradores. João havia brigado mais uma vez com Bárbara. Uma discussão por causa da mesada que o pai dava para ele. Naquela noite a gente tinha brigado porque o pai dele deu dinheiro para ele. E eu tinha falado que não precisava. Eu vou te matar. O bate-boca virou briga. Bárbara apanha muito. Outros 2 filhos dormem no quarto. João segura o pescoço até ela desmaiar. Depois vai até a cozinha, pega uma garrafa de álcool e espalha pela casa. Joga também em Bárbara. Coloca fogo em 2 anos e meio de relacionamento. Com as chamas, Bárbara acorda assustada, começa a gritar e pedir socorro. Segundo a polícia, João a empurrou do 3º andar. Foi uma queda de 10 metros de altura. Saí correndo, desci pela escada, nesse elevador. Ela estava no chão quando eu cheguei, muito machucada e muito queimada. Inclusive, eu lembro muito bem que quando eu estava caída no chão, assim, toda queimada, assim, eu estava sentindo muita dor, eu não sabia que eu tinha partes do corpo quebrada, né? Eu vi ele descendo e eu chorando, pedindo pelos meus filhos, sabe? E ele ficou me olhando, rindo, assim, ele não voltou para buscar eles. João Henrique, um bebê de apenas 3 meses de vida, morre sufocado pela fumaça. Isadora, a irmã de 2 aninhos, que adorava o colo do pai, também morre. Qual é a tua última lembrança deles? A minha última lembrança é meu filho pequenininho dormindo do lado e eu agarrada na minha filha vendo o desenho até ela dormir. João Henrique nasceu prematuro. Essa foto, meu filho já estava quase ganhando alta da UTI, né? Ele já estava melhorzinho aqui. E na verdade eu nem aproveitei muito, né, ele. Porque ele saiu do hospital, logo depois já aconteceu a tragédia, né? Isadora era uma menina brincalhona que adorava se exibir diante das câmeras. Isso foi uma montagenzinha que a gente fez. Eu pedi pra ela fazer umas caretas, mas ela tava com sono. Mas ela adorava tirar foto, fazer vídeo. Tava 24 horas com meu filho. Depois veio o gurizinho. Eu levava a guria pra creche. Daí eu tava com ele, nunca tava sozinha, sabe? Sempre tava com os 2, eu com um. Mas, afinal, em que momento um pai carinhoso, emocionado com o nascimento do filho, apaixonado pela mulher, se transforma em um assassino furioso? João é um homem de várias faces.
Moreno e tatuado, com pinta de bad boy. Chegou a ser loiro? Afinal, qual era o verdadeiro João? O João era um guri que estudava até então, parecia ser uma pessoa interessada, uma pessoa de bem. A gente se tornou muito amigos, depois a gente começou a namorar, logo em seguida já fui morar na casa dele. Ficaram quanto tempo? Eu fiquei, acho que direto assim, 1 ano mais ou menos. As fotos revelam um casal feliz. Ele decide assumir Isadora, fruto de um outro relacionamento da mulher. Tudo corria muito bem entre o casal, mas com o tempo, João passa a mostrar um ciúme doentio. Não suporta ver a jovem linda chamar a atenção de outros homens. Chega a alugar um apartamento em frente ao trabalho de Bárbara, só para vigiar cada passo dela. Ele chegou a se hospedar ali, diariamente, pra ficar cuidando do horário que eu entrava, que eu saía, sabe? Ele se torna violento, começa a bater na jovem e a destruir tudo que a deixa bonita. Minha irmã sempre tentou omitir o que estava acontecendo, porque ela acreditava, da maneira dela, que ele ia mudar em algum momento. Então nós nunca ficamos sabendo pela boca dela. Então tomamos conhecimento quando começaram a aparecer marcas no corpo dela, né? Eles brigavam aqui, brigavam lá embaixo, eles brigavam sempre, chamava de tudo, dava bofetada no rosto dela. A fúria de João tem um combustível, a cocaína. Como que você descobriu que ele usava drogas? Como é que foi a primeira vez? Na verdade, ele me contou, a gente se conhecendo, contando histórias assim, do passado, assim, um do outro, mas quando a gente se conheceu, ele não estava nem fumando. Em algum momento você pensou que ele fosse louco? Acho que sim. Louco sem vergonha, eu acho, porque ele é assim, porque ele quer, entendeu? Ele já chegou a ser internado, ele não quis ficar internado, não precisou, sabe? Porque ele não era um viciado. João tinha apenas 12 anos quando se envolveu com as drogas. Da cocaína passou para o crack, parou de trabalhar, iniciou 2 faculdades, mas não terminou nenhuma. Ele também era agressivo com os pais e o próprio padrasto. Ele chegou a bater na mãe dele, no padrasto, quebrou até uma costela do padrasto dele. Isso tudo não, estando drogado. E a mãe dele nunca concordou com isso e tocou ele de casa, né? Daí ele foi morar na casa da avó. E eu fiquei na casa da mãe dele com a minha filha. A mãe dele chegou a dizer pra você se afastar dele? Chegou, ela sempre falou que eu não merecia aquilo, que eu merecia coisa melhor, que ela ia me apoiar também, que ele não ia mudar. Este é o apartamento onde tudo aconteceu, número 331. Ele ficou fechado por 4 meses e agora passa por reformas. É um apartamento de 1 quarto, tem uma sala bastante ampla, foi dessa sala aqui, por essa janela, que a Bárbara foi jogada, e aqui ao lado o quarto, onde estavam as 2 crianças. O apartamento já está quase todo reformado, mas a gente ainda consegue observar algumas marcas do incêndio, principalmente nas portas. É o caso dessa aqui, ó, a gente vê que ainda está tudo preto, parece carvão mesmo. Os pedreiros da obra dizem que é difícil trabalhar no apartamento. Alguns acreditam que o local está amaldiçoado e que vários colegas desistiram de trabalhar bem ali. Outro rapaz tinha pintado antes da gente vir, para a gente poder suportar ali dentro. Já teve outros começando a trabalhar e não aguentaram, largaram. Desistiram do trabalho por não aguentar a pressão ali, né, de saber o que aconteceu no apartamento. Foi bastante cruel no início. Um vizinho de 76 anos também morreu tentando salvar os filhos de Bárbara. Muita gente se mudou do condomínio depois da tragédia. Eu fico chocada só em entrar e sair e me lembrar que ali um homem botou fogo na mulher, jogou pela janela e morreram 2 crianças. João foi denunciado
por 3 homicídios. O advogado dele entrou com pedido de exame de insanidade mental. Quer que João seja transferido para um hospital psiquiátrico. O teu sentimento por ele hoje, qual é? Eu sinto raiva, assim, sabe? Fico muito triste, assim, por tudo que aconteceu. Sinto pena também, sabe? Se ele pedisse perdão. Não tem como perdoar a pessoa que matou meus filhos. Ele tentou me matar, né? Você se arrepende de ter conhecido ele? Muito. Me arrependo de ter brigado assim, com a minha família também pra ficar com ele. De não ter escutado os outros, que muita gente me avisou pra largar ele. Só que eu fiquei cega ali, né? E por que você não largou dele? Porque eu achava que ele ia mudar. Eu achava que ele ia ser a pessoa do jeito que eu conheci. Bárbara perdeu os filhos e o amor. E aí, há uma questão. Ela sabendo que ele batia na mãe, bateu no pai, padrasto, não sei o quê, mas como é que ela vai chegar ao ponto de saber que chegaria nessa situação? E aí agora vai dizer que ele não tem sanidade mental, que ele não sabe o que fez? Ele sabe muito bem o que fez. E infelizmente, no Brasil não tem pena de morte ou prisão perpétua. Um cara que faz isso vai me dizer que não tem. Ah, não, fiquei louco. Ficou louco de alegria de usar cocaína sem parar e não teve tratamento que desse certo. Tá na cara, né? O sujeito vai, perde o controle e ela não teve, coitada. Talvez não tivesse nem para onde correr com aquelas crianças até que chegou nesse ponto. Ele tem que ser punido, mas punido, infelizmente, aqui nesse país, não tem uma punição que corresponda à barbaridade que ele fez. Porque ou ele ficaria numa prisão perpétua ou seria condenado à pena de morte. Matar os próprios filhos, jogar a mulher do terceiro andar e aí vem um advogado me dizer que ele é louco. Louco, tá bom. Ó, quem tá aqui? O patrão. Aqui está um encontro que aconteceu essa semana entre o dono da Rede Record e bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, o bispo Macedo, e o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos. Os dois não se viam há 17 anos e, de repente, os dois se encontram. E por que eles se encontram? E o que eles conversaram? Eu tô doido para saber que conversa foi. Vou ter que esperar até domingo, no Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Exclusivo. E aí, meu cara? Como é que vai? Duas das maiores personalidades do Brasil, pela primeira vez, juntas em frente a uma câmera de televisão. O Domingo Espetacular mostra tudo o que aconteceu no encontro entre o apresentador Silvio Santos e o bispo Edir Macedo, 17 anos depois de terem se visto pela última vez. Por que o dono da Record e o dono do SBT apareceram juntos essa semana? O que estaria por trás deste encontro? Nossas câmeras registram as perguntas que um fez para o outro e o que eles falaram. Um registro raro, que guarda muitas surpresas e momentos jamais vistos. É neste domingo, depois da Hora do Faro. Até lá. E o bispo Macedo, que estava acompanhado da esposa, a dona Esther, e o Silvio, que estava acompanhado também da esposa, a dona Iris, e, portanto, é uma conversa boa de saber. Eu, se pudesse, fofocava para saber o que é, mas ninguém quis me contar, tá certo. Legal, bacana isso. Pensa no seguinte, o Wildes e Cíntia, colegas de trabalho, ele é conhecido como risca-faca. Ele carrega 2 segredos. Um é o porquê do risca-faca e o outro,
que ela não sabia. Ele também é um drogado. Ela descobre, tenta salvar o marido, não consegue. E aí, bom, o começo da história é assim. Ildes, que entre os amigos é chamado de risca-faca, passa o dia inteiro cortando carne pensando em Cíntia, a colega de trabalho que de uns tempos para cá também anda pensando demais no rapaz. Entre pedaços de maminhas e picanhas, os dois passam horas e horas conversando. Ai, obrigada. Você também tá lindo, viu? Vai trabalhar agora? Trabalhar, né? E de tanto conversar, decidem sapecar. Com o tempo, os dois se apaixonam e vão morar juntos. Cíntia acha que o apelido de risca-faca é pela habilidade que Ildes tem no trabalho, mas ela está enganada e vai descobrir isso já já e da pior maneira. O que Cíntia também não sabe é que, além do apelido misterioso, o marido esconde um outro segredo. É viciado em drogas. Quando sai de casa, Cíntia tem certeza de que ele está indo ao trabalho. Mas não é o que acontece. O rapaz já nem consegue mais trabalhar, de tanto que está drogado. Por que, Deus? Até que um dia Cíntia descobre o primeiro segredo do marido, mas ela o perdoa e promete que vai ajudá-lo a se livrar das drogas. Ela chega a procurar ajuda médica, mas não adianta. Ildes está cada vez mais descontrolado. Sai daqui! Não! Ele passa a vender os objetos da casa. Quando Cíntia vai lavar as roupas, descobre que não tem mais a máquina. Será que o Ildes vendeu? Ela vai esquentar a comida e descobre que não tem mais o micro-ondas. Agora o micro-ondas também! Não, eu não sei mais. A esposa já não aguenta e dá um basta. Chama Ildes para uma conversa. Me deu minha máquina, o micro-ondas! Chega a hora em que ela descobre que o apelido de risca-faca não é pela habilidade de Ildes como açougueiro. Os dois discutem. Vou dar um jeito nisso. Ah, é? Então, peraí, então. O que você vai fazer? Peraí, então. Peraí. A discussão sai de controle. Ildes ataca a mulher. Cíntia tenta se defender, corre até o banheiro, mas não adianta. Ildes, o risca-faca, ainda consegue pegar uma televisão antes de fugir. Cíntia é socorrida. Ele vai fugir. Ele disse que é rodoviário. E agora? Ildes é rápido. Com a venda da TV, compra uma passagem de ônibus e foge para Belo Horizonte. Mas não vai longe. No caminho, acaba preso. Polícia? Não. Não, me lembra não, meu. Na tentativa de evitar o pior, o padrasto conta que chegou a conversar com Ildes. Ele cansava de falar. Próxima vez que ele relasse a mão nela, encostasse a mão nela, ele ia arcar com a responsabilidade. Mas não adiantava, daí ela ficou com medo, aí ela era agredida e não falava com a gente. Ela não falava com nós. No dia do crime, a Cíntia estava em casa, era folga dela do trabalho. O Ildes estava desempregado há mais de um mês e tinha vendido a máquina de lavar roupas e o micro-ondas da família. Ela descobriu que ele tinha feito isso e foi questioná-lo. Momento que eles tiveram uma discussão. Este é o imóvel onde eles moravam. Eles estavam no quarto dela, tentou correr para o banheiro, correu dele, mas não houve tempo. Em seguida, a vizinha aqui de cima ouviu os gritos da Cíntia, chamou o resgate, que chegou rapidamente, mas o Ildes, ele já tinha fugido daqui, a pé, subiu tranquilamente e ainda levou o aparelho de televisão da família.
É difícil porque era o cantinho dela, que ela cuidava com tanto amor. O dia que ela estava de folga, era só cuidava da casa, da roupa, do almoço ou da janta deles. Enfim, ela vivia para ele, né? Ela vivia para ele, vivia em função a ele. Este homem é padrinho de casamento da vítima. Ele ajudou a socorrer Cíntia. Quando o resgate chegou, ele foi junto até o hospital. Mesmo muito ferida e quase sem força, foi ela que contou quem era o autor e para onde ele tinha fugido. E ela também falava um pouquinho que foi o marido dela e que ele tinha fugido para a Bahia, né, que ele tinha ido para a rodoviária. Então foi imediatamente, o policial falou para mim, você vai com o SAMU, que eu vou pegar esse cara ainda hoje. Segundo a polícia, o Wildes precisava de dinheiro para continuar a fuga. Foi então que ele vendeu o aparelho de televisão que ele tinha pegado de dentro da casa. Com o dinheiro, ele veio direto para o terminal rodoviário. Aqui, ele chegou a comprar uma passagem com destino a Belo Horizonte. Os policiais vieram para cá e descobriram isso. Imediatamente, foram para a rodovia. Quando estavam na Fernão Dias, altura da cidade de Camanducaia, já em Minas Gerais, os policiais interceptaram o ônibus e prenderam o Wildes. Eu espero que eles fiquem muito tempo presos, porque o que ele fez não tem perdão, nem aqui e nem de Deus. Wildes teria dito na delegacia que achava que a mulher tinha arrumado outra pessoa, por isso teria atacado a esposa. A melhor amiga de Cíntia diz que a vítima só vivia pelo marido. Há alguns meses, ela tinha aceitado o Wildes de volta, depois de uma rápida separação. Ele é um monstro. Ele não tem coração, ele não tem alma. Ele não existe. Ele simplesmente ele é um monstro. E para mim, não tem como distinguir o que ele é. Eu me perguntei para mim mesmo como que ele teve coragem. Porque a minha filha deixou de viver a vida dela para viver a dele. Minha filha só cuidava dele, minha filha só queria o bem dele. Tratava como se fosse o filho dela, que nem filho ela tem. Para ver se ele se libertava dessa maldita droga. E o que ele fez com ela foi isso. Vem cá, rapaz. Ô, sujeito querido. Agora, chega mais pra cá. Agora você vai ficar com a novela da família brasileira, Os 10 Mandamentos. Excelente fim de semana, fique com Deus. Segunda-feira eu e PC, encontramos você no nosso Cidade Alerta aí. Tchau, minha gente. Bom fim de semana.